Bom, pessoal, então boa noite para todo mundo, né? Vamos começar aqui mais uma aula e, bom, vou compartilhar aqui com vocês minha tela e sempre retomando o nosso cronograma, né? Nós estamos na unidade 2 da disciplina e hoje a gente vai para a terceira aula sobre o livro do Morgan, né? Imagens e metáforas organizacionais. Então são 8 aulas, né? Hoje a gente está indo para a terceira. Dia 7 aqui vai ter um feriado no meio e estamos avançando no conteúdo, tá? Bom, pessoal, então, sempre começando pelo começo, né? Retomando, até em função da quantidade de conteúdo que é o estudo desse livro, né? Todo início de aula eu sempre faço uma retomada sobre o que estamos falando, né? Então, nós estamos na unidade 2 da disciplina, é uma unidade dedicada ao estudo das teorias sobre análise organizacional, né? O processo de análise organizacional basicamente é um processo que envolve diagnóstico e tomada de decisão sobre um aspecto da organização, né? A gente viu que as dimensões básicas de análise das organizações são estratégia, ambiente e estrutura, né? E nós estamos tratando especificamente nesse momento da proposta do Morgan, né, de análise organizacional, ou como eu digo, né, as propostas do Morgan de modelos de negócio, né, ou de modelos gerenciais de negócio, né? Então nós estamos basicamente então tratando dentro dessa unidade de análise organizacional da proposta de análise organizacional do Morgan, né? O Morgan propõe a análise das organizações por meio de 8 metáforas, né? Então ele usa o recurso da metáfora para fazer a análise organizacional e propor modelos de negócio com base nessas imagens, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer é comparar a organização a alguns objetos, situações, contextos, e a partir dessa comparação da organização com esses objetos, contextos, situações, ele vai fornecer para nós opções de análise do negócio, né? Ou seja, de situações que envolvem diagnóstico e tomada de decisão sobre estrutura, estratégia ou ambiente das organizações, né? Então, esse é um grande resumo sobre o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos analisando as metáforas, né, essas propostas do Morgan de análise organizacional, de modelos de negócio. O Morgan propõe 8, né, nós já falamos sobre o modelo de análise organizacional baseado na máquina, baseado no organismo, e hoje nós vamos, então, para a imagem do cérebro, tá? Onde o Morgan vai comparar a organização com o cérebro. Bom, antes de começar especificamente sobre o cérebro, pessoal, eu queria retomar o que eu já falei na primeira aula sobre isso, que é vocês começarem a perceber, primeiro, a relação desses conteúdos com os conteúdos que a gente viu na unidade passada, né? Então, vocês vão ver que essas propostas do Morgan, cada uma delas representa, está relacionada, de certo modo relacionada, a uma corrente teórica que a gente tem na administração, né? Então, a gente viu, a máquina é uma proposta de análise organizacional, de modelo de negócio, de visão gerencial do negócio, baseada, né, na teoria clássica, na teoria pré-burocrática, né, naquilo que o Reed chamou de modelo da racionalidade, né? Já a metáfora dos organismos é aquele modelo de negócio baseado na atenção das pessoas, na qual a organização passa a ser tratada como um ser vivo, né, a partir das pessoas que compõem. Então, é uma organização influenciada pelo ambiente, né, uma organização que precisa analisar ambiente interno e externo, uma organização que tem ciclo de vida, né? Então, é aquela proposta mais relacionada à escola das relações humanas, né? A visão ecológica de organização. E hoje a gente vai ver a proposta do cérebro, né? Que é a análise da organização baseada justamente na perspectiva mais moderna que a gente tem de organização, ou nos modelos mais modernos, se é que a gente pode dizer assim, de negócio, né? Que são modelos de negócio baseados na ideia da flexibilidade, né? Então, de flexibilidade, de agilidade, de fluxo de informação. Então, vejam como a gente consegue ver certinho, por exemplo, a burocracia representada aí, né?
O modelo de máquina representa as organizações chamadas pré-burocráticas, ou seja, quando a burocracia era praticamente não formalizada, mas extremamente rígida, padronizada, tal. Organismos já representa aquelas organizações burocráticas, né? Então, que já vem ali 1950, 1970, que são organizações clássicas, burocráticas, e agora o modelo de cérebro, a gente vai começar a ver aquelas organizações de modelo pós-burocrático, né? Ou o que a gente viu na aula de burocracia, adocrático. Então, aqueles modelos de negócio que flexibilizam a burocracia, né? Que tem, sim, a burocracia, mas partem para uma que a gente chama de adocracia, né? Que é uma burocracia flexível. Tá? Então, comecem a perceber isso, e para que vocês tenham uma visão geral do livro como um todo, tá? E não especificamente só sobre um capítulo em específico e assim por diante. Tentem analisar a complementariedade entre os capítulos, né? A relação que esses capítulos têm com os conteúdos passados, tá? Então, só uma introdução sobre o que a gente vai ver hoje, então, que é a imagem da organização baseada em cérebro, né? Que é um modelo de negócio, um modelo de análise organizacional focado para aqueles negócios mais flexíveis, que lidam com informação, né? E assim por diante. Pessoal, o que vocês precisam relembrar, que eu falei na aula inicial sobre esse tema, né? O uso da metáfora que o Morgan faz é um uso muito pertinente, por quê? Porque ele permite a gente simplificar algo que é complexo, né? Então, ele permite a gente simplificar a organização, que é o nosso objeto de estudo aqui, né? Ele permite a gente pegar algo que é complexo como organização e simplificar por meio da comparação com objetos e situações. Então, o que o Morgan faz quando ele compara a organização, né, ele realiza essa metáfora, ele compara a organização com a máquina, com o cérebro ou com o organismo. Ele está dizendo para nós que o funcionamento da organização vai reproduzir as mesmas características daquele objeto com a qual a organização está sendo comparada, né? Então, o modelo negocial da empresa vai reproduzir o comportamento do objeto com a qual ela está sendo comparada. Aí está a simplificação da coisa, né? Então, porque quando a gente fala, a organização tem um modelo de negócio baseado na visão de máquina, a gente sabe como que é uma máquina, rotinizada, padronizada. Então, por meio dessa simples comparação, você consegue ter uma visão amplificada da empresa, na medida em que a gente vai esperar que o negócio se comporte como, por exemplo, uma máquina. Então, eu estou falando isso por quê? Porque quando o Morgan faz a comparação da organização como um cérebro, como sendo um cérebro, é a mesma coisa. Então, o que é o nosso cérebro, né? Então, é o centro de processamento de informação, é uma unidade de funcionamento onde a informação é central, né? Então, a informação tem uma centralidade para o funcionamento daquele órgão do nosso corpo, né? É um órgão que tem fácil adaptação quando há falta de uma das partes, né? Então, o cérebro, por incrível que pareça, quando eu falo que simplifica, né, no caso aqui ele está comparando com algo super complexo que é o cérebro, mas a gente conhece todas as questões mais simples do cérebro. Mas o cérebro é algo tão preparado, complexo, bem estruturado, né, que ele é realmente capaz de funcionar sem uma das partes, né? Então, se vocês já viram aí no YouTube, já procuraram e tal, né, já viram experimentos com ratos e até com pessoas, né, que, por exemplo, perdem a visão, né? Então, quer dizer, aquela parte do cérebro que cuida da visão deixou de funcionar, então a luz entra, mas ela não é transformada em imagem, porque o cérebro não processa mais aquela imagem. Só que essas pessoas que são cegas, elas passam a desenvolver um outro comportamento que como se fosse auxiliar da visão, né? Então, se vocês verem, por exemplo, procurarem aí no YouTube experimentos com pessoas desse tipo, pessoas que ficaram cegas, né? E depois, com um certo treinamento, elas conseguem andar em uma sala cheia de objetos sem sequer tropeçar. Por quê? Porque o cérebro daquela pessoa, na falta da visão, né, ele conseguiu, sendo treinado, ele conseguiu prover para a pessoa uma capacidade que não é exatamente igual à visão, mas cumpre a mesma função, que é orientar espacialmente a pessoa. Então,
quando a gente fala que o cérebro consegue funcionar sem uma das partes, falar que a empresa funciona como um cérebro significa dizer que ela também vai ter essa capacidade. E a gente vai ver ali na frente como. Né? Ou seja, são empresas que são preparadas para, na falta de um processo, de uma unidade, de uma planta industrial, de uma planta fabril, de uma matriz, de uma filial, na falta de alguma estrutura daquela empresa, mesmo assim ela consegue funcionar, né, de modo minimamente adequado. Então, são modelos de negócio que são preparados para esse tipo de situação na empresa. Né? Então, por isso, são organizações que funcionariam como um cérebro. Né? E tem capacidade de se organizar e se reorganizar para lidar com as contingências. Né? Então, assim como nós somos capazes de, a partir de um estímulo do ambiente, a gente aprender e conseguir lidar com aquele estímulo, falar que a empresa funciona como um cérebro significa também dotar ela dessa capacidade. Né? Ou seja, fazer com que o negócio seja preparado para reagir às contingências, aprender com essas contingências e reagir a partir delas. Tá? Isso tudo, pessoal, tudo isso que eu estou falando é resumido na proposta do capítulo. Tá? Então, na redação do capítulo, o Morgan resume basicamente toda essa proposta. Tá? O Matheus pergunta aqui, o senhor poderia dar algum exemplo de empresa atualmente que funciona dessa forma? Eu poderia, eu vou dar exatamente aqui nessa parte que eu ia falar do holograma. Tá? Então, por isso que eu falei, a gente já vai ver ali na frente. Então, eu vou falar sobre cada uma das empresas nessa situação. Tá? Então, o Morgan resume toda essa proposta disso tudo que eu falei no que ele chama de planejamento holográfico, que é agora quando a gente vai ver os exemplos. Tá? Por quê? Porque no que ele chama de planejamento holográfico, sem problema, Matheus, tá? Eu só não parei e dei o exemplo porque eu vou agora dar em questão de minutos, tá? Mas sem problema, pode fazer qualquer intervenção que for necessária, tá? Então, o Morgan resume toda essa ideia, tá, que eu falei aqui, de organizações vistas como cérebro, no que ele chama de planejamento holográfico, tá? Então, esse é o tema central desse capítulo. Tá? Por quê? Porque é o tipo de planejamento e de estruturação, é onde ele resume, vamos dizer, o modelo de negócio. Tá? Então, é como eu falei, a proposta de análise dele, a organizacional, esse seria o eixo central. Tá? Planejamento holográfico, que é o quê? De todas essas características do cérebro, a organização reproduzir especificamente essas 4 aqui. Tá? Ou seja, todo na parte, conectividade e redundância, especialização e auto-organização. Então, vamos a cada uma dessas características. Tá? O que é o todo na parte? É exatamente isso que eu estava falando agora. Então, é essa capacidade que o cérebro tem, mesmo faltando uma parte, aquela parte está contido no todo do cérebro. Tá? Então, essa parte nunca vai faltar desde que o cérebro exista. Tá? Então, a empresa ali existindo, essa função nunca vai faltar. Então, imaginem, né, entrando agora na parte do exemplo concreto, quem já faz estágio, tá, vai entender e pode já ter vivenciado essas situações de modo mais prático. Tá? Mas eu vou falar para vocês casos que eu conheço, que eu já estudei, inclusive já dei assessoria. Né? Organizações como, por exemplo, o Banco Central. Como que o Banco Central organiza a universidade corporativa dele? A universidade corporativa é aquela, como se fosse o centro de treinamento, né? É aquela parte do RH que cuida de treinamento, eles transformam numa chamada universidade corporativa. Né? A universidade corporativa tem como uma das funções dela fazer o levantamento de necessidades de treinamento, que é o quê? É ela descobrir o que os funcionários do Banco Central precisam treinar. Então, a universidade corporativa precisa fazer isso. O Banco Central é uma empresa gigante. Então, o que a universidade corporativa fez para, ao invés de essa universidade corporativa acessar todos os funcionários para saber o que eles precisam treinar, o que a universidade corporativa fez, pessoal? Ela treinou cada funcionário de cada um dos departamentos do Banco Central
para que eles saibam levantar a necessidade de treinamento de cada uma das suas áreas. Então, desse jeito, ao invés da universidade corporativa enviar um questionário para todo mundo, precisar da resposta de todo mundo, e essa universidade corporativa tentar atingir a empresa inteira, a universidade corporativa treina as pessoas como se essas pessoas fossem funcionários do RH, da universidade corporativa, e como essas pessoas naturalmente já estão dentro da estrutura do Banco Central, cada um de um departamento, de uma área, então isso significa que a universidade corporativa, que é uma parte, vai estar presente no todo do Banco Central. Por quê? Porque essa função de levantamento de necessidade de treinamento, ao invés de estar sendo feita pela universidade corporativa, vai estar sendo feita por um funcionário dentro de cada um do departamento. De cada departamento. Funcionário do quê? Daquele departamento. E não da universidade corporativa. Entenderam? Então, é uma estratégia o quê? De você conseguir ter o todo na parte, para processos que são importantes. Né? Então, processos que precisam atingir a empresa como um todo, o que é uma das estratégias possíveis? Essa estratégia de holograma. Né? Ou seja, nós não conseguimos ou vamos ter muita dificuldade para atingir a empresa inteira. Então, bom, vamos pegar cada pessoa que trabalha já dentro de um departamento e treinar para que ela faça isso. Então, ao invés da universidade corporativa ir lá e todo mês, todo ano, sei lá quando, perguntar o que cada um precisa treinar, né? Todo ano vai ter um funcionário de dentro daquele próprio departamento que vai ser o responsável por executar esse processo, que é uma responsabilidade da universidade corporativa. Entendem? Então, o que a universidade corporativa fez? Ela passou a se reproduzir em toda a estrutura da empresa, mesmo não sendo ela. Entende? É um funcionário do próprio departamento. Ela só forneceu aquele conhecimento para aquela pessoa para que ela execute essa função. Então, isso que é o todo na parte. Por isso que, se, por exemplo, faltou a universidade corporativa, sei lá, acabou a universidade corporativa do Banco Central, o processo de levantamento de necessidade de treinamento vai continuar funcionando em todo o Banco Central. Por quê? Porque esse processo não depende da universidade corporativa, apesar de ser responsabilidade dela. Porque ela já treinou pessoas que estão dentro do departamento que conseguem fazer esse processo. Então, na falta da universidade corporativa, que seria a visão da empresa, naquele exemplo que eu dei, a empresa ainda vai enxergar, né? Porque ela vai ter pessoas já treinadas nesses ambientes para fazer esse processo que a universidade corporativa não consegue fazer mais por alguma razão. Tá? Então, esse é o primeiro preceito do planejamento holográfico, né? Então, se você precisa preparar processos que tem que ter essa capilaridade, essa redundância, né? Você pode se utilizar dessa estratégia de planejamento holográfico, né? Outra questão é conectividade e redundância, né? Então, assim como um cérebro está todo conectado, né? Ter o todo na parte significa conectar a empresa como um todo, né? Então, peguem esse processo que eu acabei de dar como exemplo, né? Levantamento de necessidades de treinamento, né? Isso faz com que a empresa toda, em relação à necessidade de treinamento, esteja conectada sobre esse assunto. Entende? Por quê? Porque é uma rede que se expande por toda a empresa. Então, todo mundo está executando o mesmo processo, do mesmo jeito, do mesmo modo, né? Então, vejam, tem até uma questão de máquina, né? Padronização, mas o que acontece? A máquina ela não tem essa delegação de poder, né? Por isso que não é máquina. Uma das características de organização de máquina é você tem padronização e tudo, mas você não tem essa conectividade. Por quê? Porque é muito centralizado. Para você ter conectividade, precisa ter de descentralização. Tá? Então, assim como um cérebro, isso faz com que certos processos, esses que você torna redundante, né? Então, isso que é redundância é repetição. Então, é um processo que existe na universidade corporativa e em todas as áreas da organização. Então, ele é redundante, né? Ele é repetido. E isso é uma característica do cérebro também, né? Que esse tipo de planejamento, de estruturação do negócio leva, né? Outra questão importante é, tudo bem, eu sei que eu preciso ter levantamento de necessidade de treinamento em toda a empresa, então eu já tenho todo na parte. Isso vai fazer com que a gente seja conectado e redundante, só que assim, qual que é o nível de especialização que cada uma dessas pessoas vai ter
sobre levantamento de necessidade de treinamento. Né? Então, imaginem, ó, eu sou lá do Banco Central, né, estou lá na Universidade Corporativa, e eu vou treinar um funcionário da parte financeira sobre levantamento de necessidade de treinamento para que ele realize o levantamento de necessidade de treinamento lá no departamento dele. Isso eu já sei. O que aqui o item especialização quer fazer com que a gente pense tudo bem, a gente já sabe que essa pessoa vai ter que aprender esse processo. Só que ela vai ter que aprender esse processo com qual profundidade? Com qual nível de especialização? Entendem? E aí que está o pulo do gato. Por quê? Porque aí você vira e fala, não, então eu tenho que trazer essa pessoa aqui, que é lá do financeiro, para aprender um processo que não é da área dela, só para que ela execute, e eu quero que ela seja doutora nisso. Errado. Né? Por quê? Porque isso que você está criando na estrutura é só uma redundância, não é a pessoa principal da empresa que vai fazer para você. É só um outro funcionário de outra parte que só vai fazer isso. Então, ele só precisa saber o quê? O básico. Não precisa ter uma alta especialização, entendem? E é exatamente assim que é o cérebro, pessoal. No caso da visão, ele não dá uma visão, mas ele te dá uma certa capacidade de orientação espacial, entendeu? Então, por quê? Porque a área que agora está dando a orientação espacial para a pessoa não é uma área especializada na visão, mas ela consegue fornecer algumas funções da visão. É assim na empresa. Então, se eu vou chamar alguém da área financeira para vir aqui aprender o processo de levantamento de necessidades, que não é dele, isso é um extra que ele estaria aprendendo, para que ele volte lá para a área dele e faça só essa função, então eu preciso ensinar para ele só o arroz com feijão. Porque isso vai ser um processo que ele executa uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, sei lá, pouco. Não é da área fim dele, isso é só um acessório. Tá? Então, isso é outra coisa que o Morgan fala para nós no planejamento holográfico. Quando você começa a implementar a estrutura holográfica de empresa, né? Lembrando, o que é um holograma, né, pessoal? É uma projeção da empresa. Então, por isso o holográfico, né? É como se você pegasse a empresa real e projetasse ela, como se você duplicasse, tá? Mas é uma projeção que não é a realidade, entendem? Então, por isso que é sempre uma projeção mais grosseira, mais básica. Mas essa é a ideia do holograma, tá? Planejamento holográfico. É como se você projetasse as mesmas funções da empresa em outro local, em outra situação. Então, quando a gente vai implementar esse tipo de estrutura na empresa, essa estrutura que o Morgan chama de holográfica, temos que pensar em o todo na parte, na conectividade e redundância, e um dos pulos do gato é na especialização. Por quê? Não adianta nada você tornar as partes redundantes, né? Igual, por exemplo, esse processo de levantamento de necessidade de treinamento, e você querer que todo mundo seja super especialista nisso. Por quê? Porque isso foge da função das pessoas, né? Isso onera a empresa, isso é custoso, é caro. Então, um dos cuidados que tem que se ter é, ao projetar, ao fazer o holograma da empresa, fazer isso de modo básico, só o necessário, não ter uma ultra especialização. Por quê? Porque aquilo é só uma projeção, é só um holograma temporário, básico. Tá? E a outra capacidade que a empresa passa a reproduzir como cérebro no planejamento holográfico é a da auto-organização. Né? Por quê? Vejam, o cérebro não precisa nem dizer, né? Ele se auto-organiza, ele é o nosso dono. Né? Então, o cérebro se adapta, ele se auto-organiza, ele é uma máquina perfeita de organização dos pensamentos, não que os nossos pensamentos sejam sempre perfeitos, pessoal, tá? Mas o processo intrínseco por detrás do cérebro é um processo perfeito de auto-organização, de adaptação, de aprendizagem, de expansão, né? E o que acontece com a empresa? Ela também passa a ter essa capacidade, porque vejam, onde que está representada a auto-organização dentro desse exemplo que eu estou falando? Ao invés de você, como universidade corporativa, ir lá no financeiro e você tentar organizá-los, né, sobre levantamento de necessidades, então, ao invés de, eu sou o Rodrigo, aqui da Universidade Corporativa, estou aqui no departamento financeiro para saber quais são os treinamentos que vocês precisam. Ao invés de vir alguém de fora organizar esse assunto, aquele grupo do financeiro se auto-organiza. Por quê? Porque tem alguém ali dentro da equipe que sabe fazer.
né? Então, quando você implementa esse tipo de estrutura dentro da empresa, a empresa passa também a ter uma certa auto-organização. Então, isso acontece muito também em equipes, né, as chamadas equipes autogerenciáveis, né, que são, por exemplo, equipes de consultoria, né, ou, por exemplo, equipes como equipes de levantamento de necessidade de treinamento, né, onde as pessoas já foram treinadas para aquilo e agora elas próprias conseguem se organizar. Né? Não precisa eu lá, como universidade corporativa, todo ano estar indo lá. Eu só recebo o relatório deles. Eles se auto-organizam, eles se autoprocessam, eles tomam as decisões e assim por diante. Então, estão vendo aqui outra grande diferença para as empresas mais burocráticas, pessoal, mais racionalizadas, né? Menos flexíveis. Em empresas menos flexíveis, qual que é o tipo de organização? É a chamada hetero-organização, ou seja, é aquela organização que vem do chefe. É o chefe que organiza, né? O chefe decide, o chefe não delega, ele toma decisão. Em empresas que têm um modelo de negócio mais flexível, né? Quando eu falo modelo de negócio, às vezes pode ser uma empresa que tem um modelo de negócio rígido, mas dentro ali dela tem uma área que é mais flexível, né? Então, aqui o exemplo é, uma empresa como o Banco Central tem uma área ali que é a área de aprendizagem, que precisa ser mais flexível, a gente precisa lançar mão de um outro modelo de gestão, um modelo que tenha mais, em vez de hetero-organização, auto-organização. Né? Ou seja, onde eu delegue para as pessoas as funções, elas se auto-organizem, né? E assim por diante. Tá? Um outro exemplo muito comum de tipos de empresa que trabalham com esse tipo de estrutura, pessoal, são aquelas empresas de segurança da informação, tá? E que elas têm um planejamento muito holográfico justamente na parte de segurança de hardware, tá? Se vocês conhecem aí, por exemplo, essas grandes empresas de segurança da informação, ou até um Google da vida, né, que não é de segurança, mas é uma empresa baseada em informação, vocês vão ver lá, por exemplo, quantos servidores tem o Google. Vocês acham que o Google só tem um servidor central? Queimou aquele lá, acabou o Google? O Google tem vários grandes servidores, né? Por quê? Porque esse é um processo tão importante que ele precisa ter essa parte, que é a parte do quê? Servidor, no todo da empresa, né? Então, ele fez isso um todo, transformou na parte e tornou redundante, né? Então, é redundante, são redundantes os servidores do Google. Eles têm sei lá quantos, 6, 7, 8, 9, 10. Porque se estragar um, eu consigo me auto-organizar tendo um backup, né? Então, esse é um outro tipo de modelo de negócio ou de empresa onde esse tipo de planejamento se aplicaria. Tá? Empresas, por exemplo, que precisam ter uma segurança da informação. Então, por exemplo, elas tornam os servidores redundantes, né? Então, isso aumenta a segurança. Tá? Então, pessoal, essa é a proposta, tá, de modelo de negócio baseado na imagem do cérebro. Então, como eu falei, corresponde ao quê? Às teorias, aos modelos mais modernos, mais flexíveis de negócio. A metáfora do organismo corresponde às organizações burocráticas, né, clássicas. E a metáfora da máquina corresponde às organizações pré-burocráticas, né? Aqui a gente está dentro, classicamente, da adocracia, tá? Ou seja, daquela burocracia que é necessária para modelos de negócio flexíveis. Tá? Bom, é como eu falei, né? Então, são empresas que vão reproduzir exatamente esses comportamentos do cérebro, né? Então, são empresas que precisam trabalhar com processamento de informação. Então, vejam aí, né? Qual é a empresa que hoje não trabalha com processamento de informação, né? As empresas grandes nem precisa se dizer, né? Mas mesmo as médias e as pequenas, né? E que, como eu disse, vão estruturar, vão ter ali a estrutura organizacional, né? A base de ação dela, no que diz respeito a ambiente, estratégia e estrutura, voltada para essa reprodução de características do cérebro, claro que no campo do negócio, né? Então, são organizações que vão ter alta capacidade de aprendizagem organizacional, né? Por quê? O que é aprendizagem, pessoal, do ponto de vista do cérebro mesmo, né? Aprendizagem, do ponto de vista do cérebro, psicologicamente falando, é a apreensão de um conhecimento e uma mudança de comportamento, tá?
do ponto de vista da vertente mais dominante da psicologia, se não há uma mudança de comportamento, em tese não houve uma aprendizagem ou uma aprendizagem satisfatória. Tá? Aquilo ficou no nível de memória, a pessoa memorizou, mas não aplicou, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem organizacional, é essa capacidade da empresa que ela tem de aprender, reagir e mudar, né? Então, querem um modelo de negócio mais preparado para isso que um modelo baseado em cérebro? Então, esse é aquele tipo de empresa que vai estar sempre estruturada e preparada para aprender, né? Então, imaginem vocês, né? Peguem aí o exemplo de todas essas empresas de exploração espacial que estão não aparecendo, né? Na verdade, elas já existem há mais de 10 anos, mas como agora a coisa está ganhando um nível comercial, né? Agora, daqui a pouco a gente ter turismo espacial, esse tipo de coisa, coleta de lixo espacial, vamos voltar para a Lua, vai ter inclusive viagem de pessoas normais como nós para a Lua, né? Então, imaginem o que seria dessas empresas se elas não tivessem capacidade de aprendizagem organizacional, né? Ou seja, não sei se vocês estão acompanhando, né? Imaginem aí o teste de um novo foguete, né? Quantos foguetes você explode até chegar no design final do modelo, né? Inclusive, o teste de foguete é divertido de assistir por causa disso, né? É explosão atrás de explosão. Mas você vai ver ali, depois de 5, 6, 7, 8 iniciativas que explodiram, a gente nem fala que deu errado, né? Porque não deram errado. Mas 7, 8 iniciativas em que o foguete explodiu, vai se chegar a um design final no 8º, 9º, quer que seja, tentativa. Por quê? Porque são empresas preparadas para aprender, né? Então, vejam, por exemplo, né, se vocês estiveram acompanhando aí ultimamente a SpaceX, né, testando esse novo foguete, quantos modelos do mesmo foguete eles tinham, né? Eles chegaram em 6. O que é isso, pessoal? É redundância. É a redundância da estrutura. É o todo na parte. Então, assim, vamos testar um novo foguete. Bom, já faz 6 logo de uma vez, né? Por quê? Porque modelo estrutural não vai dar errado. O que vai dar errado é alguma coisa ali dentro, né? Um combustível, alguma coisa. Então, a gente voa explode. O modelo vai ser o mesmo, mas nós vamos alterar ali o que deu errado no primeiro, e assim a gente vai aprendendo, né? Então, por exemplo, empresas como a SpaceX são empresas que, pelo menos em parte dela, elas têm uma estrutura holográfica, né? Ou seja, uma estrutura preparada para aprender, redundante, né? Todo na parte, com uma especialização mínima, crítica, e assim por diante, né? Outras questões, né, implicam distribuição de processo. Então, como eu falei para vocês, né, o que é distribuição de processo? É a delegação de processo. Se você quer tornar processos redundantes, né, num planejamento holográfico, o que você vai ter que fazer? Distribuir ele para as pessoas. Por isso que as pessoas conseguem se auto-organizar. Então, quando a Universidade Corporativa do Banco Central vai lá no financeiro e fala: Rodrigo, você é a pessoa que aqui no financeiro vai ser responsável por levantar as necessidades de treinamento, o que você está fazendo? Delegando. Está distribuindo processos. Entende? Então, voltando, notem como se fosse um planejamento, né? Ou se fosse uma estrutura de organização máquina, não tem delegação. Não tem distribuição de processo. Tem o contrário, tem centralização de processo, né? A distribuição do que se chama de hoje de inteligência corporativa, né? Que é a capacidade da empresa de acertar suas decisões, né? Então, a partir dos processos de aprendizagem. Bom, se a gente está falando que a gente aprendeu, né? Ou seja, a gente memorizou, aprendeu um conhecimento e aplicou, então nós podemos medir se nós somos inteligentes ou não. Por quê? Porque a gente pode medir, né, a efetividade das nossas decisões a partir do aprendizado. Então, não é um simples efetividade de decisão, entende? Porque se implica em um processo de aprendizagem cognitiva, vamos dizer, usar o cérebro como exemplo, né? Isso também vai implicar numa tomada de decisão inteligente. Então, é daí que vem o conceito de inteligência corporativa, pessoal. Então, que vocês veem aí, a inteligência corporativa do Banco Central, já vi muito isso, né? Ou a inteligência corporativa da Bolsa de Valores, ou a inteligência corporativa da empresa tal. O que é aquela empresa? É uma empresa que tem uma estrutura baseada em cérebro, tá? Então, vocês vão ver que em algum momento, dentro daquela estrutura, vai ter algo parecido
com o cérebro, algum aspecto disso que eu falei do planejamento holográfico. Tá? Então, basicamente, essa é a proposta, né, desses sistemas de planejamento holográfico. Aqui eu trago o McDonald's, pessoal, por quê? Justamente porque eu trouxe ele como exemplo lá na aula de máquinas. Porque aqui eu quero tocar num ponto que começa a ser importante, que é como eu já adiantei para vocês, mas não tinha como vocês perceberem enquanto não estudassem, que é uma mesma empresa pode ter dentro dela mais de uma imagem. Né? Então, por isso que geralmente eu particularmente evito falar em modelo de negócio único. Né? Geralmente você tem um modelo de negócio de referência, mas os modelos de negócio são sempre múltiplos, pessoal. Mesmo que a organização seja predominantemente máquina, como, por exemplo, um exército da vida, né? Dentro do exército tem lá, por exemplo, o departamento de relação com a imprensa, publicidade, jornalismo. Aquele departamento não vai ser tão máquina. Por quê? Porque senão ele não funciona. Ele vai ter uma parcela de planejamento de máquina, mas ele vai ser muito mais organismo ou cérebro. E é por isso que eu trago o exemplo do McDonald's. Porque quem lembra, a gente viu lá o exemplo do McDonald's em máquina, falando da produção do sanduíche. Né? Da produção do sanduíche dentro da lanchonete. Né? E quem viu, vocês viram, né? Era um planejamento robótico. Né? Era uma instrução robotizada para a pessoa. Né? Era uma linguagem de computador, né? Até que eu falei, linguagem é código. Né? E por que então o McDonald's pode ter um modelo de negócio baseado em cérebro? Por quê? Porque fora da lanchonete, pessoal, olhando o negócio de modo mais macro, então saindo da operação, por que vocês têm que pensar? A lanchonete é o chão de fábrica do McDonald's, pessoal. Né? Então, saindo do chão de fábrica, onde a operação é e tem que ser máquina, o McDonald's se estrutura também como organismo e cérebro, do ponto de vista mais macro. Então, vejam, por que toda loja é igual? Virtualmente igual, né, pessoal? É óbvio que há diferenças e tal, mas para você abrir uma franquia do McDonald's, tem lá um checklist padrão para 100% das lojas ao redor do mundo. Porque isso é o todo na parte, pessoal. Então, por exemplo, se fechar hoje uma lanchonete do McDonald's, vai fazer alguma diferença para o McDonald's? Se fechar 10, se fechar 20, fechar 30, possivelmente se fechar 200, não vai fazer nenhuma diferença para o negócio. Por quê? Porque ele é um negócio extremamente redundante. Na falta dessa parte, o negócio continua saudável. Entende? Agora, a gente só consegue entender isso se a gente olhar o McDonald's de modo mais amplo, saindo da lanchonete. Por quê? Porque isso é uma estratégia que vem de fora. Isso aqui é uma estratégia que vem lá do dono do McDonald's, que fala assim, olha, dentro das lanchonetes, a gente tem que ter um controle extremo, um treinamento extremo, baseado em máquina, rigidez, padronização. Mas fora da lanchonete, nós temos que agir estrategicamente no nosso ambiente de modo a nós multiplicarmos ao máximo o número de lanchonetes. E isso não tem nada a ver com máquina, pessoal. Você não consegue atingir uma multiplicação de lanchonetes por meio de um modelo de máquina. Porque o modelo de máquina não é preparado para isso. Ele não é preparado para reproduzir, para inovar, para negociar, para prospectar negócio. Ele é preparado para executar efetivamente, visão taylorista. A visão mais macro do McDonald's é uma visão de cérebro também, porque ele tem todas as características de um planejamento holográfico. Redundância, o todo nas partes. Todas as lanchonetes fazem tudo do McDonald's, pessoal. Né? Então, todas as lanchonetes do mundo fazem todos os sanduíches? Não. Então, cada uma é especializada o mínimo possível. Né? Então, o que o dono do McDonald's falou? Tá, a gente precisa ter o máximo de lanchonetes possíveis, mas a gente vai disponibilizar os mesmos sanduíches em todas as lanchonetes? Não, nós não vamos ter esse nível de redundância e especialização. Se você vai na Índia, tem um hambúrguer lá vegano, não sei, que não é com boi, porque o boi é sagrado. Né?
Na Austrália tem um hambúrguer com carne de canguru. Mentira, né? Claro, mas entendem? Por quê? Porque regionalmente o McDonald's precisa atender as pessoas, né? Regionalmente, o local das fábricas. Então eu não posso ter, ao mesmo tempo que eu tenho redundância em todas as lanchonetes, todas elas são iguais, cada uma delas é especializada de modo diferente. Tem umas que vendem só sorvete, inclusive, né? Outras que vendem um tipo de sanduíche que outras não vendem. Então, o que é isso, pessoal? É a parte holográfica do modelo de negócio do McDonald's. Entenderam? Então, por isso que eu falei, comecem a perceber que quando a gente discute imagens e metáforas organizacionais, nessa perspectiva do Morgan, não há como a gente ter só uma imagem dentro de uma organização. Dentro de uma mesma organização, você vai encontrar uma, duas, três, quatro. Depende da área, depende do ambiente, depende da situação, depende do negócio a se fazer, depende do business a se entregar, entendem? Então, por isso que eu falo, vocês precisam se preparar para tudo. Para a hora que chegar o momento, você ter a ferramenta. Ao invés de ficar dependendo só de uma visão ideológica, filosófica, teórica, conheçam tudo. Porque o que vai determinar o que você vai usar não é você, é o ambiente. Vai chegar um problema que você vai ter que lançar mão de uma abordagem de máquina. Não interessa se você gosta de máquina ou não. Vai ter um outro aspecto do negócio que você vai ter que usar a abordagem de cérebro. Goste você ou não do cérebro. Não é você que escolhe muitas das vezes. Tá? Então, por isso que eu trouxe o exemplo do McDonald's, pessoal, para destacar para vocês a característica holográfica do negócio do McDonald's. Tá? Então, para finalizar, né, as vantagens desse tipo de estrutura, né, é o tipo de estrutura, como eu já falei, traz flexibilidade, tá? A gente vai ver depois nos paradigmas, pessoal, que é assim, a gente tem 3 paradigmas de produção, né? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvoísmo. Taylorismo e Fordismo é máquina, tá? Taylorismo e Fordismo é máquina. E depois organismo e cérebro é uma mistura de toyotismo e volvoísmo. Vocês vão ver por quê? Porque são processos produtivos que têm na flexibilidade a palavra central, tá? Que é a questão do cérebro. Então, atua com diretrizes mais claras, traz para o negócio a questão da inteligência organizacional, como eu falei, né? Aprendizagem organizacional, aprender a fazer em falta de uma das partes, ter redundância, isso tudo, tá? Algumas desvantagens também, né? Então, todo tipo de decisão que você toma sempre tem vantagem e desvantagem. Nesse caso aqui, a gente tem 2 principais. Tá? O primeiro é que o Morgan alerta para perda de controle dentro da organização quando você erra no nível de holografia que você coloca na empresa. Então, é como eu falei para vocês. Se você vai tornar partes e processos da empresa redundantes, ou seja, você vai copiar eles e colocar eles em outras partes da organização, tem que tomar esse cuidado para não fazer isso com tudo, porque senão o tiro sai pela culatra, fica caro, fica cheio, fica pesado, não dá. Então, quando a gente vai duplicar a estrutura da empresa, é preciso ter um certo controle para que isso não fuja ao controle, tá? Então, é como vocês imaginassem, como eu falei, o McDonald's, do ponto de vista mais macro, querer ter o máximo de lojas possível, né? Então, de lanchonetes, e ele pegar e falar assim, não, todas as lanchonetes vão vender exatamente os 50 sanduíches que a gente tem no cardápio. Perda de controle. Por quê? Porque errou no nível de especialização. Então, até está correto tornar redundante. Então, a gente ter mais lanchonetes ou vamos tornar o processo de avaliação de necessidades redundante e treinar cada uma das pessoas. Correto. Mas não vamos treinar para tudo, todo mundo fazer tudo. Tá? Por quê? Porque pode incorrer nessa perda de controle. A estrutura começar a ficar ao contrário. Em vez de ficar flexível e leve, fica pesada e cara. Né? E a metáfora se transformar no uso negativo da palavra ideologia, né? Não no uso positivo, mas no sentido de você achar que agora a empresa, em função de ter uma estrutura como o cérebro, a única coisa que ela tem que fazer é aprender, aprender, aprender. Né?
Então, ou seja, eu deixo de investir na área fim, né? A gente já discutiu área fim, área meio aqui. Então, eu deixo, o Banco Central, por exemplo, deixar de cuidar da política monetária do Brasil para poder querer estruturar a empresa dele para aprender, tá? A organização dele para aprender. Então, óbvio, isso é uma situação esdrúxula, mas só para que vocês entendam. Então, o Banco Central, uma vez que ele decidiu ter uma estrutura holográfica, ele esquecer de cumprir a missão fim dele e se ocupar só de fazer uma estrutura holográfica perfeita. Tá? Então, esses são dois problemas. Tá? O Rairon falou aqui, né, empresa de modelo adocrática, né, ou da adocracia, e a Brenda falou, tem também o café do McDonald's, exato. Né? Por quê? Porque é uma redundância que tem uma especialização adequada para aquele local. Então, falou, não, aqui a gente tem que ter lanchonetes iguais, né? Ou seja, padronizadas, mas nem todas vão vender as mesmas coisas. Aqui, para esse local, é melhor só ter café, ali é melhor só ter sorvete, aqui é bom ter uma loja com tudo. Né? Por quê? Porque é o planejamento holográfico, é a decisão de especialização. Tudo bem, pessoal? A Brenda fala que a perda de controle também pode ser aplicada numa situação em que uma loja de McDonald's age de modo diferente do padrão de atendimento, por exemplo, ou da qualidade do produto. Esse é um tipo de perda de controle, mas aí não se deve ao planejamento holográfico, tá, Brenda? Então, é um tipo de perda de controle, mas não é a essa perda de controle que o Morgan está se referindo. Tá? O que ele está se referindo é, claro, pode, por exemplo, em função da gente ter uma especialização muito alta, talvez os produtos estejam saindo de modo diferente do padrão, ok. Né? Então, nesse caso, se a gente identifica que os produtos estão saindo fora do padrão do atendimento, em função de uma má decisão, porque, por exemplo, aquela lanchonete está muito sobrecarregada fazendo sanduíche que ela não precisaria fazer, ou seja, foi uma decisão de especialização errada, aí sim, eu acho que se aplica. Tá? Então, não é porque foge do controle, tá? É a razão de fugir do controle, por exemplo, o padrão. Se essa razão for uma tomada de decisão do McDonald's errada sobre o nível de especialização daquela loja, aí esse é um problema que é decorrente do planejamento holográfico. Tá? Se essa perda de controle de padrão for por qualquer outra razão, por exemplo, a pessoa não treinou, tá? Então, aí não é um problema de planejamento holográfico, é um problema de outra natureza. O Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Tá me escutando, professor? Estou sim. Só queria tirar uma dúvida, não sei se o senhor até explicou isso por outras palavras, mas só para ver se eu entendi. Ou se não é isso, né? Quando você fala de capacidade de aprendizagem da empresa, a gente pode dizer, quando ela está, tipo, a SpaceX, que no caso seria uma capacidade muito alta, a gente pode dizer que a capacidade de inovação da empresa é equivalente à capacidade de aprendizagem, quando ela recebe informação, no caso, compreende isso e modifica, causando a inovação? Aí Perfeito. Mas qual que você falou? SpaceX? por exemplo, a SpaceX, que no caso é uma empresa que com certeza tem SpaceX, capacidade de... tá. Entendi. SpaceX, que é uma coisa do Exército. Até que eu estava conversando, eu É porque assumi eu que tô era pelo isso. microfone do notebook também, acho que tá um pouco ruimzinho ele. Mas seria, tipo, a gente pode dizer que seria equivalente? Exato. Beleza, então. É porque eu tive uma aula de inovação recente, aí só para saber se fazer essa mesma Não, comparação. então, e você pode perguntar para a sua professora de inovação, fala, professor, aquelas empresas que têm capacidade de maior aprendizagem organizacional, são empresas que tendem a inovar mais? Tenho certeza que ela vai te responder sim. Né? Por quê? Porque uma das condições para a inovação, né? Claro que a inovação não vai acontecer só em situações dessa. Tá? Você pode, eventualmente, às vezes, inovar até sem querer. Né? Mas se você quer ter, como eu falei, um modelo de negócio voltado para isso, né? Ou seja, eu quero estimular o tempo todo isso. Meu negócio vai ser estruturado em torno dessa ideia de inovação. Uma das coisas que é importante fazer é desenvolver a capacidade de aprendizagem organizacional, porque isso vai ser um vetor da inovação. Né? Porque, como eu falei, o que é aprendizagem? Aprendizagem é a apreensão de um conteúdo e mudança de comportamento ou aplicação desse conteúdo. Tá? Então, claro, a aplicação desse conteúdo pode, por exemplo, levar a uma conduta inovadora a partir do aprendizado.
Tá? E Beleza, sim, então. a SpaceX talvez represente isso tudo que eu estou dizendo na perfeição, né? Como eu falei, eu não sei se vocês gostam, se vocês acompanham, eu particularmente acompanho há muitos anos, talvez há décadas, né? É assim, lançamento de foguete é show de fogos, né? Mas você vê ali, explode um, explode dois, explode três, graças a Deus não acontece nada com ninguém, né? É só, entre aspas, uma diversão. E você vê o Elon Musk vai lá dar entrevista e falar, não, hoje foi um dia de sucesso, com os foguetes explodidos, né? Por quê? Porque a partir daquele erro, foi um erro na bomba hidráulica de um combustível de que não vazou nitrogênio líquido, tal, a gente vai soldar esse cano e na próxima vai voar, né? Então, quer dizer, você vê que é uma empresa que valoriza o erro no sentido da aprendizagem. O erro, vamos dizer assim, não, né? Valoriza ali um teste mal sucedido, não nem chamar de fracasso, mas um teste mal sucedido, como uma oportunidade de aprendizagem, né? Porque a E gente se ainda vê isso... muito... Opa, pode falar. Pode falar, pode falar. Porque a gente vê muito em empresas brasileiras, às vezes, que pelo erro não busca melhoria e por isso ficam travadas ali no mesmo sistema e não inovam, e por isso não tem a tendência a crescer. Seria isso, né? Exato, exato. Então, aí você vê que para inovar, para fazer essa cápsula que vai levar a gente, esse Starship, que vai caber 100 pessoas lá dentro, tal, a condição é aprender, né? Aprender com erro, tal, e assim por diante. E assim, o que nesse caso específico a gente vê, e por isso que eu estou falando que é mais do que confirmado. Em 100% das vezes, eles chegam no design final do produto. 100%, eu nunca vi nenhum tipo de foguete, satélite ou algo do tipo, que assim, não, vamos abandonar o projeto e rasgar os 10 bilhões que até agora foram investidos, entendeu? Nunca vi. Então, o que eu já vi, assim, atraso, aumento de custo, coisa que, assim, puxa, está custando 150% a mais do que previsto. Já vi tudo isso, que são coisas que saem, vamos dizer, do planejamento. Mas eu nunca vi nesse design, por exemplo, de nave, de satélite e tal, alguém literalmente abandonar um projeto como esse. Todos esses pegam os erros, vão trabalhando, vão reinvestindo. É muito dinheiro, é muita gente, mas eles chegam lá no produto final sempre. Entendi. Obrigado, professor. Bom, pessoal, eu acho que é isso, então, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma participação? Boa noite, professor. Boa Eu queria noite. perguntar se essa visão mais voltada para a organização em cérebro, ela tem uma correlação muito grande com a formação de profissionais mais generalistas, né? Porque a partir dessa visão, pelo que eu pude entender, você não fica tão focado, né? Você tem que entender mais o todo, né, do processo. Uhum. Cortou, acho que essa última parte que você está falando, mas deu para entender tudo o resto que você falou. Mas eu não tenho dúvida, é como eu já falei para vocês aqui, falo desde o começo da aula. Se a gente quer mudar o cenário profissional que a gente tem, com essas críticas que a gente apresenta aqui, né, ou seja, as pessoas precisam conhecer mais teoria, as pessoas precisam conhecer a diversidade, não a especificidade das coisas e tal. Se a gente começar a formar pessoas assim, eu não tenho dúvida que no futuro a gente vai ter esse tipo de impacto que você está falando, porque tem, na minha avaliação, não é a única coisa que explica, tá? A gente não pode falar assim, só por causa da formação da pessoa ele age assim, mas eu não tenho dúvida que a formação contribui demais, né? A formação, a educação que a pessoa teve, o acesso à leitura, o acesso à experiência, o acesso à prática, e assim por diante, isso tudo vai, de certa forma, forjando, né, aquela pessoa e como profissional, né? Então, com certeza, para você, por exemplo, entender, compreender e aplicar um planejamento holográfico na organização, né? Então, já vou utilizar o termo técnico para me referir à imagem do cérebro, né? Então, você aplicar um planejamento holográfico, você precisa ter esse know-how, né? E além do know-how, você precisa ter essa postura, né? Você precisa ter essa atitude de arriscar, de aceitar, de entender que que o negócio é flexível e conseguir desenhar um modelo para fazer aquele negócio ser efetivo, né? No caso aqui do cérebro. Então, não tenho dúvida, a formação
é um dos fatores, sim, que vai levar, né, no futuro, né, os gestores estarem mais abertos a esse tipo de negócio. Né? Porque também, na verdade, eles não vão ter outra opção. Porque um gestor que está numa empresa que demanda um planejamento holográfico, mas o cara está propondo um planejamento de máquina, esse cara vai ser demitido, né? Em breve. Eu acho que cortou tinha outra parte que eu tinha falado, professor. Acho que é porque tinha desligado o microfone, sem querer. Era Tudo bem. em relação à formação, mas essa formação mais generalista, sabe? Assim, de que você não fica tão preso somente àquela sua área, que você tem que ter conhecimentos de outras áreas para conhecer o processo como um todo. Sim, sim, também. Também, né? Então, eu já falei para vocês, o curso de administração, por isso que eu falo, se a gente começa a estudar, entender direito, a gente vê que não é tão trágico assim. As pessoas, só faz administração quem não sabe quem quer, né? E quando você vai ver, na verdade, a administração é um dos poucos cursos que vai te fornecer essa informação, essa formação diversa, né? Porque é um curso que trabalha com 11 áreas do conhecimento, já falei aqui várias para vocês, né? E do ponto de vista de atuação, não tenho nenhuma dúvida de que essa é a tendência daqui para frente, né? É óbvio que vocês vão ter um nível de especialização, ou seja, eu sei fazer aquela coisa em específico e tal, mas a atuação é, em geral, uma formação mais generalista, né? E aí você vai pegando experiência na função que você ocupa ali, e não do ponto de vista da formação, né? Do ponto de vista da formação e da preparação, é a preparação generalista mesmo. A Thaís fala aqui, professor, nós não conseguimos fazer download do texto pelo link do programa da disciplina. Bom, eu vou projetar aqui a minha tela para vocês, né, para ver se a gente está falando da mesma coisa. Então, vamos ver aqui o programa. Opa. Parei de projetar sem querer. Onde que aparece o link aqui? Vamos ver. O programa ou o cronograma? Esse aqui é o programa. Se for o cronograma, é esse outro arquivo aqui. É o programa ou o cronograma, Thaís? Cronograma, tá. Então, é esse link aqui, né? Ó, vim, cliquei e dá para salvar, já salvei, ó. Se for esse o link aqui, ó, é o único que aparece aqui no cronograma. Esse outro link aqui é para a página do... O link está normal, ó. Acabei de baixar o arquivo, tá? Então, dá uma olhada, tá? Para ver se... aí abre esse WinRAR. O que vocês precisam ter é o WinRAR instalado, tá? Aí abre aqui, ó. Aí abre o WinRAR. Eu já tenho o WinRAR. Aí abre o WinRAR e aqui dentro tem um PDF, ó. Tá, ó. Fechar, eu abro aqui. Abro o texto. Vocês têm que ter o WinRAR instalado. Tá? Então, baixa, quando baixar, tem que ter o WinRAR para conseguir abrir. Tá? Acho que como esse link aqui tá ok, então o link lá do Moodle também tá ok, porque esse link é a partir de lá, tá? Então dá uma olhada. Tudo bem, pessoal? Então mais alguma coisa? Não, só para avisar, se tiver dificuldade para baixar, eu posso baixar e enviar no grupo do WhatsApp, é o texto do Morgan. Uhum. Beleza, vou mandar lá então. Tá? Fiquem à vontade, tá? Com material da disciplina podem compartilhar à vontade. Beleza, valeu. Mas vai ser Bom, no pessoal, grupo do WhatsApp. tá legal. Pessoal, então uma boa noite para todo mundo, tá? Finalizamos hoje o terceiro capítulo do Morgan e na quinta-feira que vem agora a gente vai ver o quarto. Tá bom? Uma boa noite a todos, se cuidem. Até quinta-feira. Tchau, tchau.
Boa noite, professor. Até.